E aí, já parou para pensar no que de fato move as nossas decisões? Hoje a gente vai mergulhar fundo na ciência por trás daqueles sentimentos que mudam a todo instante e dos impulsos que guiam a gente. Bem-vindos à psicologia do humor e da motivação. Vamos começar com uma pergunta que, com certeza, todo mundo já se fez em algum momento. Por que nosso humor pode ir de ótimo para péssimo numa piscada de olhos, enquanto a nossa personalidade, quem a gente é, parece ser algo tão constante? É exatamente essa dinâmica que a gente vai desvendar hoje. Então, olha só nosso caminho. Primeiro vamos diferenciar estados e traços. Depois, vamos ver por que é tão difícil medir sentimentos, como a gente pode mapear o humor e dar uma olhada nas principais teorias da motivação. Para fechar, vamos conhecer a visão de Cattell e montar o grande mosaico humano. Ok, vamos lá. Para começar, a primeira peça desse quebra-cabeça é entender a diferença fundamental entre a nossa personalidade, que é estável, e os nossos estados internos, que, bom, vêm mudando. Pensa assim, os traços são como a fundação de um prédio, sabe? São características duradouras, tipo ser extrovertido ou introvertido. Já os estados são como o clima lá fora. O humor, a motivação, eles são super voláteis, mudam o tempo todo, reagindo ao que acontece na nossa vida. E esses estados que mudam o tempo todo, a gente pode dividir em dois tipos principais. Primeiro, os estados de humor, que definem como a gente se sente: alegre, triste, irritado. E segundo, os estados motivacionais, que são os impulsos que nos levam a agir, como a fome que nos faz buscar comida. Um é sobre sentir, o outro sobre fazer. E isso nos leva a um desafio gigantesco para a ciência. Se o humor e a motivação são tão passageiros, como é que os psicólogos conseguem medir isso de um jeito confiável? Como se captura algo que some tão rápido? E é aqui que a coisa fica curiosa, porque a lógica se inverte completamente. Num teste de personalidade, se o resultado é o mesmo hoje, daqui a um mês, ótimo, o teste funciona. Mas para medir o humor é o contrário. Se o resultado de alguém não mudar, o teste falhou. Ele acabou medindo um traço estável e não aquele estado passageiro que era o objetivo. A grande virada de chave, a solução para esse problema, foi uma mudança total de perspectiva. Em vez de fazer o tradicional, que é testar um monte de gente de uma vez só, os pesquisadores começaram a acompanhar uma única pessoa ao longo de vários dias, várias semanas. E essa abordagem finalmente permitiu separar os estados dos traços. O que a gente vê aqui é o resultado da chamada técnica P. Ao acompanhar uma pessoa por vários dias, a gente consegue ver esses gráficos. As linhas que sobem e descem juntas mostram o estado de humor. As que ficam mais retas, mais constantes, mostram um traço. É como se fosse um mapa dinâmico da nossa vida interior. Certo, agora que a gente já sabe como medir, vamos usar essa ferramenta para entender a estrutura por trás do humor humano. Como é que os nossos sentimentos se organizam? A pesquisa descobriu que o humor não é uma linha reta que vai do feliz para o triste. Na verdade, ele tem duas dimensões principais, que são independentes uma da outra: o afeto positivo e o afeto negativo. E o ponto mais importante aqui é esse: elas não são opostas. Ou seja, é totalmente possível sentir as duas coisas ao mesmo tempo, em níveis diferentes. Então, para ficar bem claro, afeto positivo está ligado a sentimentos de energia, entusiasmo, animação. Já o afeto negativo engloba sentimentos de angústia, como ansiedade, irritação, tristeza. Uma pessoa pode estar super animada para um projeto e, ao mesmo tempo, muito ansiosa com o prazo. E agora vem outra descoberta fascinante. Embora o humor seja um estado que muda, a variabilidade do humor, ou seja, o quanto ele muda, é um traço de personalidade estável. Como a gente vê nos gráficos, algumas pessoas são uma verdadeira montanha-russa, enquanto outras são bem mais estáveis. E essa tendência à instabilidade está muito ligada a traços como o neuroticismo. Beleza. Agora vamos sair um pouco do como nos sentimos e entrar no porquê agimos. O foco agora é na motivação e nas teorias que tentam explicar os nossos impulsos. As primeiras teorias sobre motivação usavam a ideia de instintos. Só que elas tinham um problema lógico bem sério. Eram circulares. Dizer que a gente come por causa do instinto da fome não explica nada, né? É como dizer, por que comemos? Porque temos instinto de fome. E como sabemos que ele existe? Ué, porque comemos. Não sai do lugar. Uma teoria bem mais moderna é a do comportamento planejado. Ela diz que a nossa intenção de fazer alguma coisa é moldada por 3 fatores. Primeiro, a nossa atitude em relação àquilo. Segundo, a norma subjetiva, ou seja, a pressão social. E terceiro, o controle percebido, que é a nossa crença de que a gente consegue fazer.
Esse esquema aqui mostra direitinho como funciona. Repara que esses três elementos não causam o comportamento diretamente. Eles se juntam para formar a nossa intenção de agir. E é essa intenção que se torna a pista mais forte do que a gente vai realmente fazer. Outra ideia super importante é a da teoria da autodeterminação. Ela separa a motivação em dois tipos. A intrínseca é quando a gente faz algo pelo simples prazer da atividade. A extrínseca é quando a gente faz algo para conseguir uma recompensa externa, como dinheiro, ou para evitar uma punição. Mas nem toda teoria é tão direta. O psicólogo Raymond Cattell tinha uma abordagem bem diferente, quase como um detetive da mente humana, propondo uma visão muito mais profunda e complexa sobre o que nos motiva. O Cattell era muito cético com questionários. O argumento dele era que, na maioria das vezes, a gente nem tem consciência dos nossos verdadeiros motivos. Para ele, só perguntar para a pessoa não era suficiente para entender o que realmente a impulsionava. A base da teoria dele é que a motivação tem duas peças fundamentais. Os ergos são nossos impulsos biológicos, que já nascem com a gente, tipo o medo ou a curiosidade, e os sentimentos, que é um termo técnico dele, são os impulsos que a gente aprende com a sociedade, como dar valor à carreira ou a um esporte. E ele conectou tudo isso no que chamou de lattice dinâmico. O nome pode parecer complicado, mas a ideia é genial. É um mapa único para cada pessoa, que mostra como os nossos objetivos sociais, tipo ter sucesso na carreira, na verdade, lá no fundo, são só caminhos para satisfazer nossos impulsos biológicos mais básicos, como a necessidade de segurança. Então, depois de toda essa jornada, o que a gente aprende ao juntar todas essas peças sobre humor e motivação? A grande lição, no fim das contas, é que nosso comportamento não é só resultado da nossa personalidade. Ele é fruto de uma interação constante, uma dança entre os traços estáveis que nos definem e os estados de humor e motivação que mudam a cada momento. E isso nos leva a uma reflexão final. Depois de passear por todas essas teorias, das mais simples às mais complexas, a pergunta que fica é: o que de verdade está por trás das nossas ações? O que realmente nos move? Fica aí a reflexão.